noite, galera. E aí, tudo bem com vocês? Bora falar sobre algumas situações, vamos atualizar algumas situações. Zahavi, né? Tem Rafael falando de Cristiano Ronaldo do Botafogo, né, cara? E aí? Né? O que a gente pode falar sobre isso, né, cara? Vamos trocar uma ideia, a resenha aqui é muito boa. CEO Jorge Braga falando um pouquinho sobre aspectos envolvendo evento, né, jogo no estádio Newton Santos e também o estádio do Botafogo, a casa do Botafogo de modo geral. E também vamos falar um pouquinho sobre essa situação da troca do gramado do estádio Newton Santos, como é que ela vai funcionar. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Estamos querendo chegar ainda amanhã a 73 mil inscritos. Não, perdão, 74. Né? 73 a gente já tem mesmo. Né? O legal seria 100 mil inscritos, mas vai demorar. Né? Vamos embora, rapaziada. O negócio é o seguinte, vamos começar algumas informações aqui, com algumas informações, inicialmente. Tá? Vamos falar dessa situação da troca do gramado, beleza? O Botafogo vai aproveitar, por quê? O Botafogo vai ter essa semana cheia de treinamentos no Lonier, depois vai a Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro, jogo sábado às 9 da noite. Aí depois mais uma semana cheia no Lonier, jogo no dia 29 contra o Coritiba lá no Couto Pereira, né, lá no Paraná. E aí depois de mais uma semana cheia de treinos e só na outra segunda-feira, dia 6 de junho, o Botafogo vai enfrentar o Goiás no estádio Newton Santos. Então são exatamente 3 semanas para o Botafogo deixar ali o campo do estádio Newton Santos, o gramado de molho. Né? Então nada melhor, né? A melhor coisa e portanto o Botafogo vai ter todo esse período e informou, né, cara, que vai estabelecer ali uma troca do gramado do estádio Newton Santos para a grama de inverno, né? Deve ser feito lá um corte e aí um gramado que, aí, obviamente, né, cara, é melhor você questionar aí um cara que é um especialista nos gramados, né, cara, mas é um gramado voltado para a estação do inverno, né, que a gente vai estar entrando e que ele vai comportar temperaturas menores, uma mudança climática e ele não vai ter um desgaste tão efetivo com a ausência, né, cara, de raios solares, né, de maneira mais contundente, beleza? Então é basicamente isso que nós teremos e o Botafogo ele vai ter tempo suficiente para fazer esse tratamento até o dia 5 de junho, na véspera do confronto diante do Goiás, beleza? Então é uma boa notícia, o Botafogo podendo reparar o seu gramado, que foi muito criticado pelo técnico Luiz Castro no jogo contra o Fortaleza. Pelo menos não fez falta que o Botafogo ganhou o jogo. E aí a gente vai ter um gramado tinindo, aproveitando esses 2 jogos aí fora do Rio de Janeiro que o Botafogo vai ter. Um em Belo Horizonte, o outro em Curitiba. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre essa situação aí envolvendo o segunda janela, né, cara? Primeiro, só desmistificando, muita gente chegou na minha live hoje de manhã, não entendi nada. Cristiano Ronaldo, gente, que isso? Né? E aí o Rafael, né, foi no Flow Podcast, no Flow Esporte Clube, e disse que depois que ele viu o Seedorf no Botafogo, naquela época como um torcedor, porque ninguém nem imaginava ali ele jogando no Botafogo, ele não duvida mais de nada, né, cara? E ele falou ali sobre o Cristiano Ronaldo, né? Foi muito questionado sobre isso, afinal os dois jogaram juntos, né? Lá no Manchester United, né? Mantém uma boa relação, e ele fez ali uma brincadeira, né, cara? Que ele adoraria, mas que ele não cederia a 7 para o Cristiano Ronaldo, porque tá fora de forma na resenha, e que o Cristiano Ronaldo viria para ser banco do Erisson e do Matheus Nascimento. O Rafael é gente como a gente, torcedor, e espero que ele esteja cada vez melhor, para que ele volte lá em agosto, mais ou menos, para brigar a posição e mostrar o que ele é também dentro de campo. Né? Eu não tenho dúvida que ele já estaria mostrando muito valor e serviço dentro de campo e não apenas fora dele, se ele não tivesse tido a fatalidade da lesão lá contra o Boa Vista no Campeonato Carioca. E é legal, né, cara, ver o Rafael levando o nome do Botafogo e associando, né, a tantos jogadores de alto nível. Inclusive, tivemos aí um jornal português estampando na capa Cristiano Ronaldo desejado no Botafogo, claro, de uma maneira ali de brincadeira, citando aí a entrevista do Rafael, beleza? E tem a situação do Zahavi também, pessoal. Vamos falar um pouquinho dessa situação do Zahavi. O Zahavi ele fez uma pequena cirurgia no nariz, de um reparo, de alguma lesão que ele teve. Publicou que ele estava bem e que ele não quer falar sobre o futuro dele nesse momento e que no momento certo
em breve ele vai comunicar qual é a decisão dele, né, depois de sair do PSV da Holanda, para onde ele vai, né? Além de algumas ofertas, sondagens, propostas do próprio futebol europeu, muito se fala no futebol alemão, o Benfica na parada, muito se fala até em futebol inglês. Fora do continente europeu, você tem uma situação na MLS, né, de interesse nele, evidentemente também o Botafogo, além de uma situação no próprio país dele, em Israel, no Maccabi Tel Aviv. Né? Eu estava dando uma olhada aqui, eu dei uma pesquisada em veículos de imprensa internacional, inclusive isso foi até repercutido pelo Fogão Net, que um podcast de futebol lá em Israel disse que está apostando mais no acerto dele, da volta dele ao Maccabi Tel Aviv, onde ele é um grande ídolo, né? Não só no Maccabi Tel Aviv, mas no país. Né? Ele é o maior artilheiro da história da seleção de Israel. Né? Então, cara, eu acho que nesse momento não adianta o desespero, vai acontecer, não vai. Eu já estive um pouquinho mais otimista, e isso aqui não é informação, isso é mais um achismo, porque a maneira que ele foi recepcionado lá no aeroporto, só chegando lá como um civil, né, nem como um atleta, o cara já foi extremamente ovacionado ali por pessoas que estavam no aeroporto. Então, me parece que é um cara que ele é muito querido, ele gosta muito da terra natal dele. Então, isso pode pesar, sabe? Ainda mais que é um cara já mais velho, enfim. E o importante é o Botafogo ter um plano B para o Zahavi. E um plano B que eu particularmente acho que pode ser um cara da prateleira do Zahavi. Eu adoraria, um Luis Soares, claro que eu adoraria, quem não gostaria, mas eu prefiro que o Botafogo mire em atletas que ainda vão querer mostrar em um cenário que não estejam já com uma vida resolvida em termos de, vou mostrar o meu valor em outro lugar. Né? Então, é o que eu penso. O Botafogo, eu acho que ele tem que mostrar o seu valor em outros locais, né? O Botafogo tem que pegar jogadores que ainda queiram mostrar um valor e ainda tenham ambições na carreira. E eu acho que jogadores da prateleira de um Zahavi, de um Hulk, quando veio para o Atlético Mineiro, o que ele queria? Jogar muito bem no país dele e, sei lá, voltar à seleção brasileira. Pode não ir para a Copa, não deve ir, mas de qualquer maneira está jogando uma bola absurda, mais vitorioso ainda, né, na sua carreira individual e coletivamente, em termos de títulos e premiações. E também é um cara que já foi convocado para a seleção brasileira 2 vezes, né? Então é isso, né? O Botafogo, na minha opinião, focar em atletas de alto rendimento que viriam aqui para o Brasil para ser a cereja do bolo desse time. E aí agora a gente fala um pouquinho sobre uma coisa que o Botafogo fez que é muito bacana, cara. O Botafogo colocou o CEO Jorge Braga para responder perguntas feitas por torcedores, por pessoas ali ligadas ao clube, sobre o estádio Newton Santos e jogos, tá legal? E eu vou ler aqui rapidamente, né, cara? Vou passar aqui o olho nessas perguntas. A pergunta número 1, existe algum plano de ação para promover a customização do interior e do exterior do estádio Newton Santos? E aí ele não fugiu muito do básico, né, cara? Que realmente isso tá na pauta, mas é o que ainda é avaliado internamente. Número 2, realizar uma obra estrutural para aproximar as arquibancadas do campo de jogo. Está no planejamento da SAF? Essa foi uma resposta que ele já deu uma evidência um pouco maior. Ele fala que isso está no planejamento, que isso já é aberto, o próprio John Textor já falou sobre isso, mas que isso ainda não é colocado em primeiro plano, porque isso tem que ser uma coisa muito bem estudada e muito bem planejada. Então não é uma coisa para acontecer para agora, pode ser visto para o ano que vem. Isso também tem que ser visto com a prefeitura, né? É uma coisa que tem que ser vista com todos os envolvidos, né, no estádio Newton Santos. Um fator que atrapalha a mobilidade da torcida na arquibancada é a quantidade de pessoas nas escadas de circulação. Ele fala que aí é mais uma questão de você ter a conscientização, do torcedor conscientizar, mas não tem jeito, né? Em todo lugar do mundo, né? Você vai ter os caras na escada, não tem jeito. Eu fui para jogo nos Estados Unidos, um monte de gente na escada, lá em 2015, no estádio do Orlando City. É possível que o clube faça algum movimento para criar uma divisão no setor sul e aumentar a carga de ingressos? E ele falou pontualmente que não tem como, porque o setor sul é 10% do estádio e por lei você tem que dar 10% para o visitante. Mas eu ainda acho que a gente poderia colocar a torcida visitante lá na Oeste Superior, colocar uma redezinha para não ter objetos arremessados. É uma ideia meio ousada minha, mas, né, requer dinheiro e planejamento.
Número 5, existe algum projeto para melhorar a experiência gastronômica do Newton Santos? Ele disse que sim, esse projeto deve sair do papel em breve. Número 6, é possível pensar em uma promoção de cerveja? Ele fala mais ou menos o básico, né, cara, que não tem como fugir da inflação que está no país inteiro, né, cara, principalmente aqui no Rio de Janeiro. 7, sobre promoções realizadas na venda de ingressos para os jogos. O clube pretende permanecer com essa política durante a temporada? E a política, eu acho que o Jorge Braga deixa claro que o preço dos jogos ele não tá nem tão caro, mas não tá barato, justamente para obrigar o cara, não é obrigar, né, cara, mas para fazer o cara virar sócio torcedor, que é mais vantajoso para ele e também para o clube. Número 8, o clube possui uma ação para inibir a atuação de cambistas e ele tá falando que o Botafogo é um dos mais engajados nisso por já cada vez mais tornar real nas mãos do torcedor o ingresso via QR Code. E aí você não tem como, né, você dificulta muito a vida do cambista nesse sentido. 9. A saída do estacionamento do estádio é uma problemática, né? E ele realmente diz que há, né, um estudo, né, para ver como é que pode ser feito com a prefeitura em relação ao pessoal do trânsito, né, para desafogar um pouco aquela situação. E realmente é um grande problema até para quem quer sair de transporte de aplicativo, né, como o Uber 99. A saída do estádio, já li, e a previsão para o plano família para sócio camisa 7. E ele deu uma pista que há uma previsão que essa situação do plano, a gente pode ter novidades. E número 11, quais ações o clube tem realizado para auxiliar as caravanas? Ele está falando, e isso é muito legal, essa pergunta foi muito bem feita. O Botafogo está cada vez mais conectado com o torcedor fora do Rio de Janeiro, cidade ou estado, para que essas caravanas estejam cada vez mais conectadas, né, com o ambiente do jogo, né, e tenham a vida, né, mais facilitada. É incrível, né, cara? Nunca o torcedor, pelo menos nesse século, foi tão escutado quanto nesse momento de SAF, e diziam que antes o clube da torcida era da torcida e não é mais, né? Enfim, é isso, gente. Um beijo para todos e voltamos com live na manhã desta quinta-feira. Valeu? Fui!